Responsabilidade civil do Estado. Eu sou Cíntia Brunelli e nesse vídeo você vai descobrir os principais aspectos sobre a responsabilidade civil do Estado em uma explicação bem rápida e fácil de entender sobre esse assunto tão importante do direito administrativo. Eu te peço com retribuição apenas um comentário, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e isso me ajuda a levar o direito para mais pessoas. Escreve para mim, oi Si, e eu vou ficar feliz por saber que você esteve nesse vídeo. Vamos lá? O tema de hoje é responsabilidade civil do Estado. E ao longo do vídeo eu vou falar muito a palavra Estado, só que ela pode ter mais de um sentido. Atenção! Em alguns momentos eu vou falar em Estado no sentido de poder público. E em outros, eu vou mencionar o Estado como ente da federação, tipo Paraná, Bahia, Minas Gerais. Eu vou fazer o possível para que isso se torne fácil de distinguir, mas fique atento durante a explicação para não trocar as bolas, tá bem? Responsabilidade civil do Estado é a obrigação atribuída ao poder público de indenizar os danos causados a terceiros pelos seus agentes agindo nessa qualidade. O dano deve estar configurado, ou seja, ele deve ser real, concreto. Ninguém pode acionar o Estado por dano em potencial ou presumido. E o dano pode ser material ou mesmo moral. Dano material é mais fácil de visualizar, né? Basta imaginar, por exemplo, uma viatura da polícia colidindo no seu carro. E como que seria um exemplo de dano moral? Imagine que um homem faz um exame de HIV em um hospital público e o resultado dá positivo. Por conta desse resultado positivo, a esposa dele o abandona. Mas depois o hospital avisa que houve erro no resultado do exame. Nesse caso é cabível a indenização por danos morais. E quem deve ser processado é a esfera de governo a quem o hospital pertence. União, Estado ou município. Outro ponto importante é que o dano deve ter sido causado por um agente público, mas não precisa ser servidor. O conceito é amplo, ele abrange os entes políticos, empregados públicos, agentes temporários e também os particulares em colaboração com o Estado. Só que tem um detalhe, o agente público deve ter causado dano agindo nessa qualidade de agente público. Se ele causar dano enquanto particular na sua vida privada, aí o Estado não responde. Por exemplo, se um servidor público der uma bolacha na cara do vizinho, o Estado não tem nada a ver com isso. Mas se o servidor der uma bifa em um usuário do serviço público, aí o Estado responde, porque o dano foi causado enquanto o servidor atuava na condição de agente. Ok, agora eu vou entrar na parte da aula que mais interessa aos alunos, que é a parte que mais cai nas provas. A responsabilidade é objetiva ou é subjetiva? É o seguinte, para que se possa apurar o perfil da responsabilidade do Estado, deve-se levar em consideração a natureza da atividade que causou o dano. Se o dano for causado pela prestação de um serviço público, a responsabilidade é sempre objetiva. Mas vai ter caso em que o poder público não presta serviço público? Sim! Calma que eu já chego lá. Como eu disse, se o dano for causado pela prestação de um serviço público, a responsabilidade é sempre objetiva. E aí a vítima não precisa comprovar dolo ou culpa. Basta um nexo de causalidade. Ela precisa apenas provar que o dano que ela sofreu resultou da prestação de um serviço público. Por exemplo, imagine que você esteja dirigindo na rua bem bonitinho, tudo dentro dos limites da legalidade, ouvindo música sertaneja, né? Mas tudo bem, sertanejo não é crime. Aí vem a viatura da polícia voando em uma perseguição policial e ela bate no seu carro. Você não provocou o acidente, pelo contrário, você estava bem bonitinho. Eu te pergunto, você precisa comprovar que o policial que estava dirigindo a viatura agiu com dolo ou culpa no momento do acidente? Você precisa provar que ele quis acertar o seu carro dolosamente, talvez porque você estava ouvindo sertanejo, ou que ele agiu de forma culposa, com negligência, imprudência ou imperícia? A resposta é que não. Basta um nexo de causalidade. Você precisa somente comprovar que o dano que você sofreu resultou da prestação de um serviço público. Nesse caso, a ação vai ser proposta contra a pessoa jurídica
e não contra o servidor. Você não vai processar o policial, e sim o poder público. Se era um agente da Polícia Federal, você processa a União. E se era um agente da Polícia Militar ou da Polícia Civil, você processa o Estado. Tá, uma dúvida. Você não pode processar a própria polícia? Não. Atenção! Você pode processar entidade, mas não pode processar órgão. Eu sei que nem todo mundo que me acompanha teve aula de direito administrativo na faculdade, então eu vou explicar rapidamente a diferença entre órgão e entidade, porque isso é muito importante. A diferença fundamental entre órgão e entidade é que o órgão faz parte da administração direta e não tem personalidade jurídica e nem capacidade processual. Quando o órgão causa dano, quem responde é a esfera de governo em que ele se encontre, União, Estado ou município. A polícia é um órgão. Enquanto isso, a entidade faz parte da administração indireta e ela tem personalidade jurídica e tem capacidade processual, então ela responde pelos danos que causa e pode estar em juízo. Exemplo de entidade é o INSS. Você não pode processar diretamente a polícia, mas pode processar o INSS. Eu vou preparar um vídeo sobre as diferenças entre a administração direta e indireta, e aí eu vou explicar muito mais coisas sobre isso. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder. Voltando à explicação, na responsabilidade civil do Estado prevalece a teoria do risco administrativo, o que significa que após ser acionado em juízo, o poder público só vai responder pelos danos que efetivamente tenha causado a vítima. Pela teoria do risco administrativo, o Estado pode, em sua defesa, para excluir ou atenuar a sua responsabilidade, usar as alegações de caso fortuito, força maior ou culpa da vítima. Naquele exemplo da viatura, imagine que você não estava dirigindo tão bonitinho assim. Imagine que você, que é um danadinho apressado, estava correndo acima do limite de velocidade quando foi atingido pela viatura policial. Nesse caso, a responsabilidade do Estado pode ser atenuada. Quando a vítima quer propor uma ação contra o Estado, ela deve observar um prazo. E esse prazo é de 5 anos. A vítima tem 5 anos para buscar indenização na justiça. E se houver condenação, em alguns casos, o poder público pode ajuizar uma ação regressiva para buscar o ressarcimento, ou seja, pode processar o agente público que causou o dano. Aí, para que isso seja possível, deve ser comprovada a responsabilidade subjetiva e não objetiva. Ou seja, não basta um mero nexo de causalidade. O Estado vai ter que provar que o agente público agiu com dolo ou culpa quando causou aquele dano. Ok, lembra que no começo da aula eu falei que se o dano for causado pela prestação de um serviço público, a responsabilidade é sempre objetiva, mas vai ter casos em que o poder público não presta um serviço público? Pois é, existem situações em que o poder público exerce atividade econômica através de duas pessoas jurídicas da administração indireta, chamadas de empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando essas duas pessoas jurídicas causarem danos ao prestar atividade econômica, elas irão responder da mesma forma como a iniciativa privada responderia, e que, em regra, é de forma subjetiva, mediante comprovação de dolo ou culpa. Existem exceções, mas em regra é isso. Além disso, para haver responsabilidade subjetiva, as empresas públicas e as sociedades de economia mista devem ter causado dano ao exercer atividade econômica, pois há casos em que essas pessoas também prestam serviço público, e aí a responsabilização é diferente. Você deve observar se o que estava sendo prestado naquele momento era atividade econômica ou serviço público. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Os Correios são uma empresa pública. Quando os Correios exercem atividade postal,
Que é tipo quando você mandava cartinha para o sorteio da Xuxa? Os Correios atuam em regime de monopólio. A atividade postal é considerada serviço público, então a responsabilidade é objetiva. Já quando os Correios praticam transporte de carga, tipo quando eles vão entregar uma encomenda do Mercado Livre na sua casa, essa atividade não é monopólio, pois as empresas privadas podem fazer concorrência. Então ela é considerada atividade econômica e aí a responsabilidade é subjetiva. Deu para captar o raciocínio? Como eu disse antes, eu vou preparar um vídeo sobre a administração direta e indireta. E aí eu vou falar muito mais sobre todas essas pessoas jurídicas, então se inscreve no canal. Aliás, eu também trago algumas questões primordiais para quem está iniciando a sua trajetória no direito dentro do curso Primeiros Passos no Direito. Te convido a assistir. É um curso online focado nas disciplinas jurídicas iniciais, que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. Para saber mais sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. Eu poderia dizer que nesse curso você vai ter acesso às melhores aulas para elevar o seu conhecimento jurídico, mas eu prefiro que você descubra por si mesmo. Também quero aproveitar o espaço para te parabenizar simplesmente por estar aqui assistindo a essa explicação. Eu não me canso de dizer isso no final dos meus vídeos. Acredite, você é diferente. A cada explicação de direito que você assiste, você amplia o seu horizonte, deixa de ser um simples membro da manada e se torna um cidadão de fato. Eu poderia vir aqui e te dizer sobre como é importante que você entenda mais sobre o direito e sobre como esse conhecimento seria fundamental na vida de qualquer pessoa. Mas se você está aqui comigo, eu acredito que você já saiba disso. Você está aqui assistindo a essa explicação e já percebeu como seria importante ter maior noção jurídica e já notou que o direito pode sim ser compreendido de forma mais fácil. E eu sei que isso pode te deixar com ainda mais vontade de aprender. Você está no caminho certo, continue! Se libertar da ignorância é uma urgência, não deixe para depois. Mas você já sabe disso, não é mesmo? É sempre uma honra ter a sua companhia até o final de um vídeo. Te desejo bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!